Bom, bem-vindos ao nosso encontro quinzenal, né? Que a gente se vê de 15 em 15 dias, uma frequência baixíssima, infelizmente. Gostaria de poder conversar mais com vocês e eu nem falei nada, né? Nem pedi nada nesse sentido, mas pelo jeito a gente vai se ver mais vezes, pelo menos não com a frequência que eu esperaria, mas pelo menos mais do que nós temos nos visto nesses últimos dias, né? Desde que começaram essas videoaulas. Pelo menos se a gente não tiver nenhuma outra surpresa, esta será a nossa última videoaula, muito provavelmente, se as nossas orientações não mudarem daqui para a semana que vem. Então, cabe a esse nosso encontro fechar as pontas, amarrar as pontas soltas, encerrar os nossos assuntos desse bimestre, desse semestre, na realidade, né? E fechar de vez, encerrar essa apostila, essa primeira apostila de vocês, que a gente começou a conversar já no começo do ano, né? E desde o começo do ano, então, no primeiro bimestre que foi interrompido por essas questões, né, de força maior, que a gente precisou parar de se ver no dia a dia na sala de aula. Mas então primeiro a gente tratou de todos os capítulos que tem na apostila de vocês, do 1 até o 7, na realidade ficou faltando um, ficou faltando o 8º. E no segundo bimestre, que a gente fez todo ele online, a gente procurou tratar sobre esses mesmos temas, sobre esses mesmos assuntos, mas com um nível maior de profundidade, uma vez que eles já tinham sido apresentados a vocês, né? E já não eram mais estranhos, ou completamente estranhos, pelo menos. E esse caminho que a gente fez, essa empreitada pela qual a gente passou, versou sobre alguns dos assuntos que foram aventados pela primeira vez lá na filosofia antiga, com os primeiros filósofos, pelo menos da tradição ocidental, né? E eu não vou entrar muito no mérito da questão de onde surgiu a filosofia pela primeira vez. Esse é um debate que segue em aberto na realidade, né? A gente ainda não bateu o martelo para falar quem foi que inventou a filosofia, se ela nasceu no Ocidente ou no Oriente, se foi na Índia, na China, ou na Grécia, ou no Egito, ou enfim. Mas, como nós somos depositários de uma tradição ocidental que acha que tudo que a Europa produz é excelente, é um modelo exemplar a ser copiado, então a gente parte do pressuposto de que a filosofia surgiu na Grécia. Eu tomo cuidado de dizer que essa orientação ocidental da filosofia pelo menos surgiu na Grécia, né? E aí a gente pode falar com um pouco mais de segurança sobre isso. Lá no século VI a.C., então, no ano de 500 e tanto antes de Cristo, tá? Naquelas cidades-estado gregas que a essa altura do campeonato vocês provavelmente já estão vendo esse assunto em história, né? Lembram daquela Idade Antiga, depois da pré-história? Já na Idade Antiga, então, na Antiguidade, a gente tem a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica. Vocês viram a Antiguidade Oriental com a Mesopotâmia, com o Egito, né, com os persas, com os fenícios, com os hebreus. E aí, entrando na Europa, entrando nesse nosso berço da civilização ocidental, esse que gerou a filosofia sobre a qual a gente estuda e sobre a qual a gente está falando agora, começou ali na ilha de Creta, né, com os micênicos já na Grécia continental, e aí tem a consolidação das cidades-estado de Esparta, Atenas, Tebas, Corinto. Então, aquelas lá, naquele mundo, não no início, né? Não lá em 1200 a.C., não isso, um pouco depois disso, né? Quando essas cidades-estados já estão melhor consolidadas, já tem um comércio fluente ou fluindo bem, mais constante com os seus respectivos vizinhos, com os fenícios que já tinham instalado um monte de colônias ao longo desse mar Mediterrâneo, né? Com os egípcios, com toda aquela turma ao seu redor. Então, lá pelo século VI a.C.,
o modo de fazer política deles vai se transformar substancialmente e vai deixar de seguir aquele regime teocrático que a gente pode verificar em outras grandes civilizações da época, né? Então, o seu modo de fazer política, que vai tender para uma democracia racionalmente embasada, onde todos os cidadãos eram participantes da política e aí então eles deveriam falar em público para convencer os outros dos seus argumentos, de qual seria a melhor maneira de proceder, se faz guerra, se não faz, se distribui a riqueza ou se não, se a terra deve ser de todos ou não, se deve ser mantida a propriedade privada, ou quem deve ser eleito para tal cargo, enfim. Esse modo de política abarcava uma quantidade maior de cidadãos, né? E ela se fundava, ela se baseava no discurso, na palavra, que deveria ser racionalmente embasada, né? Então, aí, a partir dessas transformações, a gente tem o surgimento dessa nova forma de pensar e de ver o mundo, que é a filosofia. É buscar respostas para as mesmas perguntas que se faziam desde tempos imemoriais, mas com base na razão, né? Buscar uma explicação racional para aquelas mesmas perguntas e não se limitar, não se basear, não confiar puramente e cegamente numa explicação mitológica, fantasiosa, surreal, extramundana. Bom, então, lá nessa Grécia Antiga do século VI, V a.C., a gente tem os primeiros filósofos que vão procurar entender, responder qual que é a origem do mundo, de onde surgiu a natureza, do que são feitas as coisas, qual que é o elemento primordial de todas as coisas. Eu acredito que eu já falei isso para vocês, né? Então, essa filosofia surge como uma filosofia da natureza, ou da physis. E aí, esses são os chamados pré-socráticos, né? Essa primeira fase da filosofia clássica na Grécia Antiga é chamada de pré-socrática, a fase pré-socrática. E aí, um século depois, mais ou menos, já no século V a.C., a gente tem uma transformação dos questionamentos que vão mudar da questão da natureza, do mundo e do universo, e das estrelas, e do Sol e da Lua, e da Terra e tudo mais, para as questões propriamente humanas, do ser humano, que nos dizem respeito mais diretamente. Essa transformação, essa mudança de paradigma que a gente fala, ela vai acontecer com os sofistas e mais precisamente, mais concretamente, com um cara chamado Sócrates. Por isso que a gente divide essas duas fases a partir do nome dele, né? A gente fala que a filosofia pré-socrática, a que veio antes dele, e a filosofia socrática com ele em diante. E os seus sucessores, né, os seus alunos posteriores que vão ganhar nome e fama, que a gente estuda muito deles também. Primeiro veio o Sócrates, que vai ser esse divisor de águas entre a filosofia pré-socrática e a socrática depois dele. Aí aluno do Sócrates foi o Platão, e aluno do Platão foi o Aristóteles. E eu acredito que vocês já ouviram falar desses nomes, né, em algum momento da vida de vocês. Nesse momento, a gente está falando dos pré-socráticos, dos que vieram antes dele, desses filósofos da natureza, que tentavam entender o universo, a formação do mundo, a formação das coisas, a essência das coisas, né? Se existia uma coisa que estava no âmago do universo, na sua essência mais intrínseca, que não podia se dissociar dela. Eles buscavam essa verdade norteadora do mundo e das coisas todas, né? Então, desde já, surgem esses questionamentos que a gente tem falado nessas aulas todas, né, que a gente passou nesse bimestre, sobre o tempo, sobre a felicidade, sobre a eternidade, sobre o ser, essa ontologia, né, sobre o devir. Então, todos esses assuntos sobre os quais nós temos falado até agora, eles estão no rol de assuntos elaborados por esses pré-socráticos, na primeira fase da filosofia, por assim dizer. E eles já vão plantar várias sementinhas que vão brotar mais para frente, né? Todos esses assuntos serão muito profícuos e muita gente vai elaborar, vai pensar, vai escrever, vai versar sobre eles. Inclusive a gente está falando sobre eles até agora, né? Até hoje, e só tem pontos a levantar
Tem muitos questionamentos, tem muitas perguntas para fazer e poucas respostas para dar. Então, por isso eles continuam, por excelência, assuntos filosóficos, né? Porque a filosofia é questionadora por excelência. A gente pergunta as coisas, a gente perscruta as coisas, a gente tenta entender as suas relações mais íntimas, né? E a gente ainda não chegou a verdades muito bem estabelecidas sobre esses assuntos. Então, a gente continua se perguntando sobre eles, mas... Então, eu tentei explicar para vocês com um nível de profundidade talvez até demais, né? Eu espero, sinceramente, que tenha ficado claro para vocês esse negócio do ser e do devir, porque ninguém me perguntou nada, então eu estou imaginando que vocês entenderam. Não precisam ter receio, tá? Não precisam ficar com vergonha, acanhados de perguntar ou sem jeito. Quer dizer, mas aí se vocês estiverem com preguiça de me perguntar, já são outros 500, né? Então, acreditando que ficou claro esse negócio do ser e do devir, o que é isso, afinal de contas? Isso do ser e do devir? Tanto o Parmênides com o ser, quanto o Heráclito com a ideia do devir, da constante transformação e tal, eles estão tentando alcançar essa verdade, né? A verdade última das coisas, essa razão, esse sentido do universo e da vida. Então, eles ainda estão inseridos no conjunto dos pré-socráticos, né? E tudo isso, eles dois vão identificar nos nossos sentidos atrapalhos para alcançar a verdade, né? Os dois têm ideias, têm opiniões completamente divergentes, né? Sobre essa ordem do universo, essa ordem última do universo. O Heráclito vai falar que está tudo sempre se transformando, é o constante devir, um constante vir a ser. Todas as coisas estão se transformando sempre, ininterruptamente, desde sempre e para sempre. Essa é a única regra imutável do universo. O Parmênides vai falar que é exatamente o contrário. Nada nunca muda. Tudo sempre permanece. E tudo é uma coisa só, é o ser. Só existe uma coisa, que é o ser. É um bloco indistinto e tudo que existe está contido nele e ele é a única coisa que há. Então só existe uma coisa, que é o ser. Não existem várias coisas. Não existe professor, aluno, secretário, diretor, funcionário, não existe coleguinha, não existe pai, e mãe, e filho, e tio, e vô, e padeiro, e carteiro, e motorista, e médico, e artista, e cantor, e artesão, e sapateiro, e costureiro. Não existe essas coisas. Não existe cachorro, nem galo, nem gato, nem vaca, nem boi, nem fazenda, nem casa, nem madeira, nem prego, nem martelo. Não existe essas coisas. Só o que existe é o ser, para o Parmênides. Eu não sei se isso ficou muito claro para vocês. Quem vai tentar explicar melhor esse negócio de que essa multiplicidade de coisas que a gente acha que existe porque os nossos sentidos nos dão essa impressão, quer dizer, a gente enxerga que eu sou diferente de vocês, que um livro é diferente de outro, que o seu pai é diferente da sua mãe, que é diferente da minha mãe, que é diferente do meu tio, que é diferente do tio de vocês. Então, a gente tem, pelos nossos sentidos, pelos nossos afetos, né, pela nossa vivência, a impressão de que existem coisas que são diferentes entre si. Mas o Parmênides vai falar que isso tudo é ilusão da nossa mente. Na realidade, não existem coisas diferentes. Tudo que existe é uma coisa só. Eu e você e o seu pai e a sua mãe, o meu pai e a minha mãe, os nossos tios e todas as pessoas que a gente conhece, todas as coisas que a gente conhece, todas as casas e prédios e campos e vales e montanhas e tudo o que existe está contido no ser. E o ser é o conjunto de todas as coisas, porque o ser é tudo o que existe. O ser é tudo o que é. O ser é tudo o que há. O ser é. E o não ser não é. Quem vai tentar explicar esse negócio melhor é o Zenão. Zenão de Eleia, que era a mesma cidade do Parmênides de Eleia, né? E ele acreditou piamente nesse negócio do ser. Ele falou,
Meu Deus, cara, é isso, é verdade. Nós finalmente encontramos a verdade pela razão, né? Pela intelecção, pelo pensamento, pela filosofia, não é? Então eu vou explicar para as pessoas que é isso aí mesmo. Tá todo mundo confuso, tá todo mundo viajando e não entenderam direito essa ideia do ser, mas é isso, cara. A verdade, a essência do universo é essa. E isso é o que a gente chama de ontologia, a essência das coisas, o ser das coisas, o ser enquanto ser. Ele vai tentar entender esse universo enquanto universo, que é o conjunto de todas as coisas, é o próprio ser. Entenderam? E 2 semanas atrás, né, eu falei para vocês justamente sobre isso e que eu ia pedir um trabalho para vocês sobre os paradoxos do Zenão, nos quais ele ia explicar essa impossibilidade da mobilidade, da multiplicidade de coisas, ele ia justificar, embasar essas ideias da unicidade, da eternidade, da imobilidade do ser. E eu não mandei a atividade para vocês no plural, eu falei que ia mandar e não mandei. Então eu já postei hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira na realidade, né? Já é bem tarde. Então na quinta-feira, e eu postei para vocês essa atividade no plural, então é referente à aula, ao que eu mencionei para vocês na aula da outra semana, tá? Essa aula só vai entrar para vocês na segunda-feira, então procurem não se confundir com as datas, tá? E fiquem atentos com a data de entrega dessa atividade, tá bom? Porque o nosso bimestre acaba oficialmente na sexta-feira dessa semana que eu posto essa atividade para vocês, no dia 24. Então, vocês terão um prazo para me devolver essa atividade, né, para me responder pelo sistema digitado e tudo mais, para que eu possa corrigir e dar nota para vocês. Essa atividade é a prova de vocês desse bimestre, tá? Valendo de 0 a 10, então façam com cuidado, façam com carinho, gastem um tempo em cima disso. Procurem entender o que esse cara está falando, o que quer dizer esses paradoxos do Zenão. Então vocês escrevem, digitam, né, e mandam para mim. Se vocês tiverem dúvida, tiverem dificuldade, me perguntem, podem mandar em comentário nesse texto mesmo, ou enfim, não é difícil de me achar, tá? Se tiver alguma dificuldade, precisarem de ajuda, podem me perguntar, a gente faz junto, se for o caso, tá bom? Então, estão postas essas indagações dessa primeira fase da filosofia, que é objeto também desse nosso primeiro semestre, né? E aí, o que fazer com essas supostas verdades, né? Quem está certo? Quem está certo? O ser ou o dever? A constante permanência ou a constante transformação? Em quem eu vou acreditar? A filosofia não está tentando encontrar uma verdade? E os dois estão falando que encontraram a verdade, mas essa verdade é completamente diferente uma da outra? E aí o que eu faço com isso? Eu não tenho certeza de nada, isso não me ajudou em nada. Então, ainda entre os pré-socráticos, ainda antes dos sofistas e antes dos Sócrates, tem uma turma, tem alguns que vão tentar conciliar essa ideia do ser e do dever. Vão tentar encaixar essas duas coisas para entrar num consenso, né, que possa ser melhor aceitável, né, para entender esse negócio da formação do universo e das coisas do mundo todo. E aí a maioria deles vai aceitar, vai adotar o ser do Parmênides, mais ou menos imortal, indivisível, pleno e tudo mais, mas vão questionar esse negócio da unicidade, porque era meio difícil de acreditar nesse negócio de que tudo é uma coisa só. Então eles vão partir do pressuposto de que existe uma coisa, um princípio norteador de todas as coisas, que esse princípio norteador ele é uno, eterno, imutável, indivisível, tarará, só que ele não, quer dizer, uno não, né? Ele não é a única coisa que existe. Existem outras coisas. Alguns vão dizer
que esse princípio norteador se divide em 4 na realidade, que são 4 elementos, né? O fogo, a água, o ar e a terra. E aí, todas as coisas que existem, tudo o que a gente vê no universo, é a junção desses 4 elementos em proporções diferentes. E existem 2 forças cósmicas universais de aglutinação e de separação. Existem forças que unem ou separam esses elementos. E esse cara que elaborou essa teoria, né, essa elaboração, ele observava nos seres humanos os sentimentos. Imaginou que com os elementos era a mesma coisa. Então ele falou que a força do amor, ela une as coisas, né? Ela aproxima as coisas, ela aglutina os elementos. E a força do ódio repele, afasta as pessoas e, portanto, afastaria os elementos também. Então esse cara vai falar que nos primórdios, lá no começo, no início do universo, existia uma esfera que continha todos esses 4 elementos em proporções iguais, aglutinados pela força suprema do amor. E aí, pela força do ódio que se infiltrou no meio dessa esfera, esses 4 elementos se separaram. E aí, então, eles foram se juntando em proporções diferentes e formou uma multiplicidade de coisas que nós vemos no universo. Então, todas as coisas seriam compostas por esses 4 elementos, né? Por exemplo, um pássaro, ele teria uma proporção maior de ar na sua composição, por isso ele voa, ele é mais leve. Um peixe teria uma composição maior de água na sua composição, né? E por isso ele é aquático, né? Ele nada e tal. Ele é mais maleável, não sei o quê. Uma árvore teria uma composição maior de terra na sua composição e por isso ela é mais rígida, fixa, imóvel. E essas coisas, esses 4 elementos, elas são os seres, né? Que são eternos, imutáveis, indivisíveis e plenos. E então ele busca essa ideia do Parmênides também, porque essas coisas nunca morrem, nunca acabam, nunca mudam. E, no entanto, existe a multiplicidade de coisas no mundo, porque depende da proporção com a qual essas coisas se unem, né? Ou se separam, enfim. E aí a história toda do universo, ela é contada, ela é regida por essas forças do amor e do ódio, de aglutinação e de repulsão. Então, esse cara fala que, historicamente, né, o destino do universo é a força do amor e juntando cada vez mais esses elementos todos, até que, mais uma vez, eles vão se encontrar numa esfera única, juntando todos esses elementos na mesma proporção, então o universo para de existir. Porque se a multiplicidade de coisas que a gente vê no universo são esses 4 elementos fundidos em diferentes proporções, uma vez que eles todos estiverem juntos na mesma proporção, para de existir a multiplicidade de coisas, né? Se todo o elemento de água estiver junto com o elemento de terra, já não existe mais nem árvore nem peixe, por exemplo. E aí, se o ar e o fogo se unem a isso, todas as outras coisas param de existir também, porque elas estão todas juntas numa coisa só. Aí, de novo, vem o ódio e desagrega essa esfera, e então a história do universo é essa, de agregação e desagregação dessas forças, desses 4 elementos para essas forças cósmicas universais, né? Tem um outro que vai dizer que esse elemento, esse ser uno, eterno, indivisível, pleno, tarará, ele é também múltiplo na realidade, né? Existem vários seres que são todos iguais entre si, e são os átomos. E aí eles são todos iguais entre si, na sua composição, na sua essência, mas eles variam em tamanho e em velocidade, né? Eles se movem em velocidades diferentes. Então, esse cara também, esse segundo que eu estou falando agora, ele aceita a existência do não ser. Porque ele fala que tudo que existe são os átomos e o nada. Porque os átomos precisam de um espaço para se locomoverem, né? Imaginem, por exemplo, uma sala cheia de pessoas, completamente abarrotada de pessoas, todo mundo em pé, um do lado do outro, todo mundo espremido assim. Imaginem um ônibus lotado. Ele está completamente preenchido de pessoas.
Dá para andar num ambiente desse? Não dá para você se locomover para um ambiente cheio de pessoas. Precisa de espaço para você se locomover, né? Então, o universo, para esse cara, ele é composto pelo átomo e pelo nada. Pelo vácuo, pelo espaço, pelo não ser. Que é o espaço pelo qual esses átomos vão se mover, né? E aí, como eles se movem em velocidades e têm tamanhos e têm encaixes diferentes, eles vão batendo no outro, eles vão se chocando no espaço e vão se juntando uns nos outros. E essa junção dos átomos é o que forma as coisas. Todas, né? E quando, por exemplo, esses átomos se juntam, né, de uma determinada maneira e formam uma árvore. Aí cai um raio, queima a árvore, destrói, carboniza ela, ela vira pó. Esses átomos que compunham essa árvore foram desagregados. Eles mudaram de forma, né? Eles se desaglutinaram e tal. Eles não pararam de existir, eles não sumiram, eles só mudaram de forma. Então, ele conserva essa ideia do ser do Parmênides de eternidade, e imutabilidade e plenitude, entendeu? Do ser. Então, esses caras estão tentando unir essas ideias do ser e do devir para formar uma teoria que seja melhor aceita, né? E isso encerra todo o questionamento pré-socrático desses filósofos da physis, da natureza. E depois, então, tudo isso, claro, no sentido de construir um conhecimento que fosse genuíno, verdadeiro, certeiro, que desse certeza das coisas para as pessoas, não é? Nesse universo, nesse mundo cada vez mais necessariamente racional, embasado e tudo mais. Isso vai levar aos questionamentos sobre o conhecimento. Esses caras aqui, muito embora eles não tivessem elaborado literalmente essas questões sobre o conhecimento e a verdade, eles se perguntavam essas coisas, né? Mas nunca escreveram precisamente sobre elas. Como assim? Por exemplo, aquele negócio que eu falei para vocês, que eles dois, tanto o Heráclito quanto o Parmênides, eles achavam que a verdade era alcançada só pela razão, só pela pura atividade intelectiva, e não pelos sentidos. Que os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso tato, o nosso olfato, o nosso paladar, eles disfarçam a realidade, eles ocultam a verdade, né? Tanto as impressões que a gente tinha de transformação ou de permanência, tanto para um como para o outro, que eram errôneas, né? Eram fruto dos nossos sentidos que nos enganam, não é? Então eles falavam que a verdade, a origem do conhecimento está na razão e não nos sentidos. Então, desde já, a gente tem uma dissensão, tem uma sementinha, um comecinho, resquício, os primórdios da teoria, do que a gente vai chamar de teoria do conhecimento. Tem uma divisão desse conhecimento, da origem do conhecimento, com os racionalistas, né, que vão acreditar que esse conhecimento ele se origina, ele se funda, ele se baseia só na atividade racional e intelectual. E tem também os empiristas, que vão falar que o conhecimento parte, na realidade, do mundo concreto, das nossas experiências, dos nossos sentidos, sim senhor. Que a gente só consegue conhecer a natureza por ter contato com a natureza. A gente só consegue conhecer uma caneca porque a caneca existe, a gente pega ela, a gente sente a textura dela, a gente sabe a dureza dela, a gente sabe o barulho que ela faz quando entra em contato com outras coisas, a gente sabe que ela machuca se bater com tudo na cabeça de alguém, ou sei lá, a gente consegue entender que a água é molhada porque a gente entra em contato com ela e percebe essa diferença na nossa pele, né? A gente consegue perceber o que é frio e o que é quente pelos nossos sentidos. A gente, enfim, entenderam? Esses outros dois, o Heráclito e o Parmênides, vão dizer que não, nada a ver. Isso aí é besteira, vocês estão viajando. De acreditar nos sentidos de vocês estão sendo ingênuos, vocês estão sendo tolos. Porque esses sentidos só enganam vocês.
Vocês têm a impressão que estão conhecendo as coisas, mas vocês estão sendo enganados, vocês estão sendo ludibriados. Vocês são ingênuos, tolos, bobos, bobinhos. A verdade, ela é alcançada se você ignorar tudo isso e buscar alcançá-la só pela razão. É uma corrente de pensamento que pode ser muito bem legitimada. Tanto quanto essa outra do empirismo, pode ser muito bem legitimada também. E essa briga vai se travar historicamente por muitos anos aí pela frente, né? E vai ser o nosso assunto de maior interesse nas próximas aulas, dentre outras coisas, né? Mas a gente vai retomar essa teoria do conhecimento e essas questões acerca da teoria do conhecimento mesmo, tá bom? Então, com isso, a gente encerra esse bimestre e esse semestre e essa apostila e esse modo de aula, tá? Provavelmente, se nada mudar, quer dizer, se a mudança efetivamente acontecer, né? Se as orientações não mudarem, então essa é a nossa última videoaula e preparem-se, tá? Prestem atenção, procurem fazer a atividade que eu mandei para vocês no plural, porque, de novo, torno a dizer, é a prova de vocês, tá bom? Se vocês não fizerem essa atividade, vocês não têm nota esse bimestre. Então façam. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem. Se vocês tiverem dificuldade, me peçam ajuda. E a gente procura se resolver, tá bom? Mas fiquem atentos a isso aí. Se vocês tiverem um grupo da sala, se vocês tiverem contato com os colegas, avisem para eles que tem esse negócio pendente, essa atividade que precisa fazer, se ajudem, conversem entre si. Obviamente vocês não vão mandar a resposta igual, né? Pelo amor de Deus, o trabalho é individual. Mas se ajudem, tá bom? Conversem, discutam, discorram, troquem opiniões um com o outro sobre essa negociação toda, né? E é isso, gente. Qualquer coisa, estamos aí. Não é difícil de me achar, qualquer coisa a gente vai conversando. Então, a gente se vê dentro em breve. Muito provavelmente, muito possivelmente. E eu espero ansioso, tá bom? Então, até lá.